Вулкана, реактора, оце все цього. Подлетаем к блоку. Держи, где дым идет? Где дым? Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal chamado Fatos e Argumentos. Eu me chamo Ângelo Oliveira e se você ainda não é um inscrito no canal, fique à vontade, vai aqui embaixo, se inscreve, deixe seu like, deixe também o seu comentário e simbora pro vídeo. O mundo estava passando por uma transformação. Existiu um acontecimento que marcou toda a humanidade, que conhecemos como guerra armamentista. E essa guerra armamentista estava concentrada em dois países. Um, Estados Unidos, e o outro, a antiga União Soviética, que no caso é a tal da Rússia que conhecemos hoje. Esses países eles viviam tentando mostrar para o mundo quem era melhor e como podia fazer melhor com descobertas, tentando levar o homem para a Lua, tentando fazer descobertas científicas. E em meio disso, a União Soviética acabou utilizando a cidade de Chernobyl, ou melhor, Pripyat, naquela época, que foi uma cidade modelo que foi utilizada para os trabalhadores, que estavam indo trabalhar na fabricação da usina nuclear de Chernobyl, certo? E para que vocês possam entender mais, vamos entender como funciona o processo de reator e aquecimento de urânio, para que a gente entenda o porquê aconteceu essa explosão. Ângelo, eu escuto muito sobre Chernobyl, mas eu também escuto sobre Pripyat. Qual era a diferença entre as duas cidades? Chernobyl era uma cidade já existente dentro da própria Rússia, ou antiga União Soviética, como quiser, mas Pripyat ela foi uma cidade modelo, ou seja, foi uma cidade que surgiu mediante a formação da usina nuclear, ou seja, a construção da usina nuclear de Chernobyl. Os moradores, o governo criou aquela espécie de base naquele lugar específico, os trabalhadores, aliás, morassem lá, e a partir dali conseguissem estar indo com a maior facilidade para o seu trabalho. E ali eles conseguiram viver, conseguiram criar famílias e etc. E por isso também conhecemos como Pripyat. Como funcionava o reator? Para que a gente consiga entender como foi que aconteceu esse acidente e o porquê aconteceu, precisamos entender principalmente como funcionava o reator. Dentro do reator existe um combustível que conhecemos como urânio. E esse urânio ele passava por um processo de fissão. E esse processo ele utilizava uma quantidade enorme de calor. É uma quantidade de calor tipo chegando próximo aí do centro do Sol, vamos dizer assim. E precisava também de uma quantidade absurda de água. E devido a essa quantidade absurda de água subia muito vapor. E com esse vapor fazia com que as turbinas fossem acionadas e a partir dali começassem a gerar uma energia. Então o vapor movia as turbinas e as turbinas geravam a eletricidade, fazendo com que outro processo de radiação também fosse gerado dentro daquele mesmo espaço. E esse processo de radiação foi exatamente o principal causador da explosão que acabou devastando a cidade inteira. O problema é que esse processo ele precisa manter um controle exato. Se ele não tiver um controle exato, pode ter certeza que vai dar problema. Aconteceu uma espécie de sobreaquecimento do reator. E quando o reator sofreu esse sobreaquecimento, é como se fosse um carro descendo a ladeira sem freios. Não tinha como dar algo bom ali. A noite do acidente. Então, depois de 1 da manhã daquele mesmo dia, aconteceu o que ninguém esperava. Uma queda brusca de energia. E só os transformadores que tinham dentro da usina não deram de conta. E o que aconteceu? Por não ter energia, o controle não pôde ser feito. Então, o sobreaquecimento daquela usina acabou extrapolando. E quando tentaram fazer o controle novamente,
todos os sistemas de emergências foram totalmente devastados. E a partir daquele momento começou uma luta contra o tempo. E essa luta contra o tempo fez com que milhares de pessoas morressem tentando reverter aquela situação para que uma cidade inteira não fosse devastada assim como foi. Uma das formas de tentar reverter aquela situação foi diminuindo a potência de produção de energia. Só que eles não previram que a produção de energia caiu demais. E por cair demais, a energia que eles tinham não era o suficiente para aquecer todo aquele potencial de energia de elétrons que eles tinham dentro daquele mesmo observatório. E acontecendo isso, foi acionado como última tentativa o botão AZ5. Esse botão só deveria ser utilizado em última instância, que é justamente o botão de emergência para sanar todo o problema que estivesse acontecendo e fazer uma correção meio que automática. Mas esse botão de emergência também não ajudou em nada. Veio a primeira explosão. E alguns segundos depois vieram a segunda explosão. A segunda explosão ela é tão forte que ela conseguiu arremessar uma tampa com mais de 2.000 toneladas, que é justamente a tampa que cobre, né, toda a parte de cima da usina nuclear. E essa tampa saiu como se não fosse absolutamente nada. Pripyat e todas as cidades vizinhas que estavam próximas ali de Chernobyl passaram anos sem ser habitadas. E assim estão até hoje. Devido toda a radiação espalhada, as pessoas tiveram que se mudar daquele local e as pessoas que permaneceram e não morreram imediatamente, morreram com o tempo, com doenças ligadas a câncer, doenças de pele e vários outros tipos de doença causada pela radiação. Pela primeira vez, um reator de uma usina nuclear estava a céu aberto. E isso causou toneladas de radiação para a nossa atmosfera e também para todo o espaço que compunha aquela usina nuclear. Então as pessoas não sabiam que estavam lidando com um inimigo invisível, que era a radiação. As pessoas estavam pisando em grafites, estavam indo ver o que realmente aconteceu. Muitos tiveram resistências de sair da sua casa, de abandonar aqueles espaços, porque a cidade foi toda evacuada pelo governo. Então as pessoas que conseguiram sair se salvaram porque acabaram saindo do lugar onde a radioatividade estava mais forte. Porém, muitas pessoas também morreram tentando salvar outras pessoas. E essas pessoas até hoje são conhecidas como heróis de Chernobyl. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like e também comenta para os próximos vídeos. E não esquece também de compartilhar e nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu, até a próxima!